Graça e paz, amada igreja. Graças a Deus nós estamos aqui novamente para ministrar uma palavra da série Compreendendo as Escrituras. E o título dessa ministração vai ser, nós vamos falar de perdão, né? O perdão. O perdão é algo que não é uma coisa complexa de se trabalhar no coração do homem, né? Mesmo porque há uma condição imposta por Deus para nós, né? Para adquirirmos a nossa salvação. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 6, versículo 12, a palavra de Deus, ela diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração que Jesus deixou para nós, né? E que essa oração não é para se tornar na nossa boca uma vã repetição, né? E como é costume de muitos. Porém, nós que compreendemos as Escrituras, temos que discernir e compreender cada versículo da palavra de Deus. Isso é importante sabermos. E isso vai depender, a nossa caminhada vai depender do conhecimento de quem é Deus. Amém, irmãos? Então nós precisamos compreender a palavra de Deus, né, como ela é. E no estudo de hoje, nós vamos falar, né, do perdão. Aqui no versículo 12, né, que é a parte mais complexa do coração do homem, a questão do perdão. Porque o perdão, aparentemente, parece que nós estamos perdendo, estamos sendo envergonhados na questão do perdão, de pedir perdão, perdoar, né, é uma coisa bem complexa na vida do homem. Amém, queridos? E por isso Jesus tratou muito bem disso aqui nesta oração. Eu acredito que por conta de ser uma ordenança de Deus para nós, por isso seja complexa, né? Porque nós temos a questão da carne, né? E a militância do espírito com a carne. Então, perdoar é algo que não é muito fácil. Eu já tive muito problema com perdão no passado, quando eu não conhecia Jesus, né? Para me perdoar era praticamente impossível se alguém me ferisse. Hoje é o contrário. Eu levo uma vida totalmente diferente da que eu levava, e o perdoar para mim não tem dificuldade nenhuma, irmão. Não é heresia, não. É verdade. Amém? Então, vamos proceder desta forma. E muitos se perdem na caminhada por não compreenderem que precisam lutar contra a sua própria carne para vencer esta barreira, que é uma barreira, é uma fortaleza na vida das pessoas, a questão do perdão, de perdoar. Amém? O perdão não é como o amor de Deus, né? Vamos entender isso aqui. Deus, ele nos amou, ele simplesmente nos amou.
E mesmo sabendo que nós não teríamos nada para oferecer a Ele, ainda assim Ele nos amou. Amém, irmão? Na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, Deus diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Que maravilha, né? Percebemos que o verbo está no passado, né? Quando ainda éramos pecadores. Mas mesmo Jesus sabendo que éramos pecadores, falhos, fracos, ainda assim Ele decidiu nos amar, né? Ele veio, né? Passou por tudo aquilo que Ele passou aqui nessa terra, por amor de mim e de você, né? Nós éramos pecadores, mas ainda assim Ele decidiu nos escolher. Ele mesmo disse: não foi vocês que me escolheu, eu os escolhi. Amém, queridos? Porque se fosse depender de nós, irmão, para escolher a Deus, é muito difícil, né? A nossa carne, ela rejeita totalmente as coisas de Deus. Então, é muito difícil de fazer essas coisas. Mas ainda, a palavra está dizendo que quando éramos pecadores, mesmo sem termos nada para oferecer ao Senhor, ainda assim Ele decidiu nos amar. Ele decidiu ir para a cruz para nos salvar. E aí houve o nosso perdão, aconteceu ali, né? O escrito de dívida que era nosso, passou, Ele tomou sobre si. Então, hoje nós temos o perdão de Deus. Mas, mesmo tendo o perdão de Deus, Jesus, ele nos deu, ele requer de nós uma condição de perdoar, né? Para nós adquirirmos o perdão do Senhor, nós precisamos perdoar também aqueles que nos feriram, né? Como está escrito ali em Mateus 6:12, né? Perdoa-nos assim como nós temos perdoado. Aqui nós já entramos em crise, né? Porque, assim, perdão todo mundo quer. Agora, na hora de perdoar, ninguém quer, né? E isso é uma condição que Deus impôs para nós, para recebermos o seu perdão. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, essa passagem bem conhecida de todos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha só, vírgula. Aqui deu, tem uma vírgulazinha. Vamos parar por enquanto, até aqui, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, né? Vírgula. Mas o amor de Deus, ele é suficiente para me salvar? É isso que nós vamos ver aqui. Depende. Por quê? Porque nem todos querem esse amor. Na parte A do versículo, nos deixa entendidos de que Deus
não cobrou de nós uma condição para nos amar. Ele nos amou tanto que entregou o seu Filho em nosso resgate. Amém, queridos? Mas até aqui tudo bem. Deus amou todo mundo. Vamos lá aqui na parte B do versículo. Nós lemos a parte A até aqui, onde ele entregou o seu Filho por nós. Aí segue dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que interessante. Na parte B do versículo, entendemos que, diferentemente do amor de Deus, mas se tratando de salvação, o amor de Deus não quis de nós uma condição para nos amar. Ele simplesmente nos amou. Ele simplesmente amou todo mundo, Mas na parte B do versículo nos explica o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, há uma condição para adquirirmos a nossa salvação. Qual é a condição? Crer no Senhor, como Filho de Deus e como único e suficiente Senhor e Salvador. Aqui já há uma condição para a salvação. O amor não. Deus simplesmente nos amou, mesmo sabendo que não tínhamos nada para oferecer a Ele. Ele simplesmente nos amou. Até aqui tudo bem. Agora, se tratando de salvação, aí tem uma condição: crer no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam entendendo. Amém? Sabemos que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Não há outro caminho, irmão. Não há outro. Há quem diga por aí, outras religiões no mundo, que uns dizem que é por as obras, outros inventam outros caminhos para se achegar a Deus, mas a Bíblia, ela é clara, ela é a palavra de Deus, é a verdade. Ela está nos dizendo que só há um caminho para nos levar à salvação: Cristo Jesus. Então, se cremos em Cristo como Senhor e Salvador, se cremos no sacrifício da cruz, então ali nós recebemos ali o seu perdão, O seu sangue nos lavou do pecado e recebemos ali na cruz o perdão do Senhor. Amém? E por isso podemos ser salvos, sim. Essa é a condição: crer no Senhor Jesus como Filho de Deus e como nosso Senhor e Salvador da nossa alma. Amém? No capítulo 18 de Mateus, ali a partir do versículo 21, Jesus ali conta uma parábola do servo mau, em que o seu senhor chama ali o seu servo e cobra dele uma grande dívida. E ele diz que não tinha como pagar essa dívida do seu senhor. Então aquele homem, aquele rei, aquele senhor do qual Jesus citou ali, e se moveu de grande compaixão e perdoou aquele servo. Mas ao sair da presença do seu senhor, aquele homem, a palavra diz que ele se encontrou com o seu conservo. E ali, aquele outro homem estava devendo para ele, tinha uma dívida com ele. Então, ele simplesmente não perdoou o seu irmão, o seu conservo, como a Bíblia diz, e o lançou na prisão para pagar o que lhe devia. Ou seja,
aquele homem, ao sair da presença do seu Senhor, ele esqueceu totalmente do perdão que recebeu. E então colocou o seu conservo na prisão para pagar o que lhe devia, ou seja, não perdoou o seu servo. E segundo a Bíblia diz, a dívida dele era muito maior do que a do o outro homem que lhe devia. Mas depois o seu senhor ficou sabendo de tudo que ele tinha feito, e então chamou ele novamente à presença dele e o lançou na prisão. Ele voltou atrás e cobrou novamente o que ele estava devendo. Por quê? Porque ele não perdoou o outro que estava devendo para ele. Ou seja, Deus é dessa maneira, irmão. Essa condição que Deus colocou para nós de perdoarmos nossos irmãos, para que nós pudéssemos receber ali o seu perdão. Essa é uma condição que Deus impôs para nós. Então, o perdão é algo maravilhoso. Quando nós aprendemos a perdoar, olha, tem coisa melhor. Eu sou exemplo disso. Eu sofria com essas coisas, né? A questão de perdoar, de passar por cima daquilo ali, de algum mal que alguém viesse a me fazer, era muito complicado, irmão. Parece que você carrega um peso sobre você quando você não perdoa. Isso é muito grave, né? Então, a única coisa que Deus espera de nós e para nos perdoar é que pudéssemos perdoar também os nossos irmãos, né? Quando eles vierem a falhar conosco. Nós temos que ter um coração voltado para o perdão sempre, irmão. Não podemos nos dar o luxo de sermos movidos por esse sentimento mesquinho, né? De achar que você tem o direito de ser perdoado e não perdoar, porque isso pode custar a nossa salvação, né? A tudo aquilo que nós conquistamos em Cristo Jesus, a falta de perdão vai fazer com que nós entremos em crise na presença de Deus, né? Porque não perdoar é pecado. Se você não perdoa, você está em pecado, porque tudo que Jesus fez por mim e por você, não tem nada nessa terra que seja maior do que o perdão do Senhor para conosco, né? Porque a Bíblia diz que quando ainda éramos pecadores, Ele morreu por nós, né? Ele não quis nem saber do que estávamos devendo. Ele simplesmente nos comprou com o seu sangue e nos perdoou e nos escolheu para si. Amém? Glória a Deus. Isso é maravilhoso, porque uma pessoa tão pequena como eu, um ser tão maravilhoso como Jesus, né, como o Espírito Santo, habitar dentro de mim. É o Espírito Santo que nos causa essas coisas, que nos faz perdoar. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu sempre digo que as pessoas mais inteligentes são as que perdoam, né? Eu perdoo não é porque eu sou bonzinho, não, porque eu sou inteligente. Olha só, ninguém vive nessa terra e ele não venha falhar uma hora ou outra, pecar, né? Pisar na bola com alguém. Ninguém vive dessa maneira, porque ainda somos carne. Não somos 100% espírito ainda. Não fomos transformados em um corpo glorioso. Então, até que isso aconteça, vamos pecar, vamos falhar,
não quer dizer que nós temos que viver na prática do pecado, dizendo, porque eu sou carne, então eu posso pecar e viver dessa maneira. Não, porque o pecado tem que ser um acidente na nossa vida como cristão, tem que ser um acidente. Pecou, o Espírito Santo vai te comunicar que você pecou e você vai se arrepender, né? Então é assim que funciona. Pecou, pede perdão. Falhou com alguém, se retrata com ele, pede perdão. Alguém falhou conosco, temos que perdoar também. Essa é uma condição que Deus impôs para nós, irmão. Amém? Glória a Deus. Então, eu perdoo porque eu sou inteligente. Porque eu sei que eu vou precisar do perdão do Senhor. Porque uma hora ou outra eu vou pecar. E eu vou querer ser perdoado. E se eu não perdoo, aí sem chance. Se eu não tenho um coração voltado para o perdão, para perdoar aqueles que falharam comigo, então certamente eu não terei o perdão do Senhor. Amém? O salmista Davi, eu gosto muito desse salmo, o Salmo 32, versículos 3, 4 e 5. O salmista, ele expressa muito bem o que acontece com o pecado até que não haja perdão. Ele expressa muito bem aqui no Salmos 32. Salmo 32, no versículo 3. Ele diz assim: enquanto guardei o silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante todo o dia. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado. Aqui no versículo 5, ele já está dizendo que confessou o pecado ao Senhor, né? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não escondi. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a minha culpa do meu pecado. Amém, irmão? Olha só. O pecado, ele nos causa doenças. Ele nos trava a nossa vida totalmente, irmão. Seja na saúde, seja na nossa vida secular, social, ele vai nos travar. Eu, antes de conhecer Jesus, era uma pessoa muito travada, sabe? Eu não conseguia me expressar diante das pessoas. Onde tinha muitas pessoas, eu procurava me esconder, né? Era uma pessoa que vivia muito na prostituição, nas bebedeiras, nas noitadas, entende? Então isso me travava, eu não conseguia me expressar diante das pessoas. Eu nem chorar, irmão, eu não chorava, eu não conseguia me compadecer do sofrimento das pessoas. Para mim, aquilo não tinha o menor valor, não alterava nada para mim. Então, eu vivia dessa maneira. E quando eu olho para esses salmos, aqui no Salmo 32, e vejo Davi falando dessa maneira, enquanto eu me calei, os meus ossos apodrecia. Em outras versões diz isso, né? Os meus ossos apodrecia por conta do meu pecado. Então, até que haja perdão, a pessoa vai viver dessa maneira, né? O pecado, enquanto não tem perdão para ele, é como um saco de lixo. Se você pegar um saco de lixo cheio de lixo e amarrar a boca dele ali e deixar uns 3 dias no sol, irmão, se você abrir ele e inalar aquele gás, a pessoa morre, entende?
O pecado é mais ou menos desse jeito, sabe? A pessoa vai apodrecendo por dentro e acaba morrendo mesmo. Já viu aquela pessoa que vai ao médico e ninguém consegue descobrir o que ele tem? É a força do pecado atuando na vida dele. O médico olha para os exames e diz: você não tem nada, absolutamente nada, mas no reino espiritual deflagra ali o seu pecado. Então, até que haja perdão, e ele vai morrendo aos poucos. Amém? A falta de perdão, olha só como que funciona. A falta de perdão no coração de uma pessoa é como tomar veneno e esperar o outro morrer. Que na verdade quem está morrendo é você. É algo terrível na vida da pessoa. Amém? Então precisamos ter um coração voltado para o perdão. Glória a Deus. E é Deus que faz essas coisas conosco. Amém? Voltando lá para Mateus, no capítulo 6, concluindo ali o que está escrito no versículo 12, vamos voltar para Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Entenderam? Ou seja, se eu perdoo, receberei o perdão do Senhor. Não importa o que o irmão fez contra você, tem que perdoar, irmãos. Pedro um dia chegou para Jesus. Pedro tinha muito problema com isso, né? Com os romanos, né? Os romanos cobravam ali os impostos deles, né? Destruía as coisas dele quando ele não tinha imposto para pagar. Então Pedro, ele odiava os romanos. Um dia ele chegou para Jesus e falou: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes eu tenho que perdoar esse povo? Aí Jesus surpreendeu Pedro, né? Falou: não, Pedro, não é até 7 vezes. Em verdade eu te digo, é 70 vezes 7. Tá vendo só? Se você fizer uma continha aí, 70 vezes 7 vai dar 490 vezes. Então, é impossível alguém errar com outro 490 vezes ao dia, irmão. Num dia. Eu vejo que isso é impossível. Mas se acontecer, tem que perdoar. Foi o que Jesus falou para ele. Perdoar, Pedro. O único caminho é perdoar. Perdoa o teu irmão. Amém? Deus nos deixa claro que só teremos o seu perdão se perdoarmos o nosso irmão, né? Um coração pronto para perdoar, pois é dessa maneira que ele vai alcançar o favor de Deus, vai alcançar o perdão de Deus. Pelo contrário, meu irmão, não tem como. Aqui está escrito em Mateus 6, 14 e 15. Ele está dizendo: se perdoardes os homens, o Pai também te perdoará. Agora, se não perdoar os homens, Ele não te perdoará. Amém? E aqui, só para concluir, amados, vejamos aqui o que está escrito em Efésios, no capítulo 4, versículo 26. Isso é muito sério, irmão. A questão do perdão, se tem alguém que tem problema em perdoar, se trate. Corra para Jesus para que Ele possa te ajudar nisso aí, porque isso é grave.
Isso, a falta de perdão na vida de alguém é muito grave, irmãos. Vejamos o que está escrito em Efésios no capítulo 4, versículo 26. Diz assim: irai-vos e não pequeis, não deixa que se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é isso, irmão? O que Deus está falando? Não deixa que se ponha o sol sobre a vossa ira. Não durma antes de pedir perdão e de perdoar, irmão. Se você está em falta com alguém, peça perdão ao Senhor. Se houver tempo de pedir perdão para a pessoa, peça. Se não, se prostre diante do Senhor e se arrependa daquilo ali, libere o perdão para o irmão, né? Ou se você tiver falhado com alguém, peça perdão também ao Senhor. Se alguém tiver ferido você e você estiver magoado com alguém, com a sua esposa, com seu filho, com o seu colega de trabalho, de faculdade, seja ele quem for, peça perdão e perdoe antes que se ponha o sol sobre a sua cabeça, né? Não deixe que você durma irado, irmão, com alguém, né? Ou em falta com alguém, porque se isso acontecer e Jesus voltar nessa noite, você ficará para trás. Se eu fizer dessa maneira, vou ficar para trás, porque o perdão de Deus só vem para nós se perdoarmos os nossos irmãos. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido o nosso estudo de hoje, né, sobre o perdão. Se houver alguma dúvida, você pode perguntar ao nosso pastor, pergunte para mim também. Amém? E seguimos aí a nossa caminhada em Jesus, perdoando e sendo perdoado. Amém? Deus abençoe a você que veio essa ministração. Deus abençoe a sua igreja aqui na terra, em nome de Jesus. Amém.